Olá pessoal, você que está aí passando de entrevista em entrevista, não sabe por que você nunca passa em um processo seletivo, então esse é o seu vídeo. Eu vou falar algumas coisas que provavelmente está fazendo com que você seja reprovado de um processo seletivo. Então, pessoal, você está aí cansado de participar de processo seletivo, te ligam, você acredita que aquela é sua vaga e chega na hora, você perde novamente na entrevista. Isso acontece por diversas vezes, né? E aí você não sabe o que está acontecendo porque simplesmente o recrutador dá uma simples justificativa. Você não se aproximou do perfil, outro candidato se aproximou mais do perfil. E no final das contas, você nunca sabe o que é que você está fazendo de errado para ser inapto num processo de entrevista. Eu vou trazer aqui alguns pontos que eliminam o candidato em processo de entrevista. Primeiro ponto, candidato que chega de mau humor, que reclama na recepção. Porque o recrutador está atrasado. Ai, que saco ficar esperando e fica com carinha e com o nariz empinado. Gente, isso não existe, tá? Realmente é uma falta de respeito deixar um candidato esperando, mas imprevistos acontecem. O recrutador pode estar numa reunião com o gestor de alguma organização, o recrutador pode estar entrevistando e a entrevista ter passado do tempo. Tantas coisas podem ter ocorrido. Se você está ali para um processo de emprego, vá preparado para esperar, tá? Então deixa uma manhã separada, deixa uma tarde separada, para que você esteja à disposição daquele processo de entrevista. Evita ficar de mau humor com a cara fechada, independente da situação. Tenha certeza que tudo que você fizer na recepção vai chegar ao ouvido do recrutador. E naquele momento você tem que passar e você quer passar a melhor impressão possível. Simplesmente o que o recrutador vai pensar é, se ele já está de mau humor aqui por causa de um pequeno atraso, por causa de um atraso, um grande atraso, o que quer que seja, imagina ele numa corporação, imagina ele na empresa, quando acontecer algum tipo de imprevisto, como é que ele vai lidar? Vai ficar lá também com um carão? Então esse é o pensamento que você passa para qualquer pessoa que está te recrutando. Segundo ponto, a questão da apresentação pessoal, roupa. Antes de vocês irem para qualquer entrevista, pesquise um pouquinho sobre a cultura da organização. Se é uma organização mais tradicional, vá vestido de forma mais tradicional. Se é uma organização mais moderna, mais atual, mais cool, aí você pode ir vestido de forma mais cool. Ou então também dependendo do seu cargo. Se o seu cargo é um cargo executivo, você tem que ir vestido de forma mais executiva e assim sucessivamente. Sempre coloque a sua vestimenta de acordo com a organização, certo? Um outro ponto, falar demais. Aquele candidato que fala demais, extremamente prolixo. Ou então que atrapalhe o outro candidato quando ele está falando, geralmente passa uma péssima impressão. E também aquele candidato que fala de menos, que a gente precisa estar lá o tempo todo, sim, me conte mais, aprofunda. Ou então quando você pergunta qualquer coisa ao candidato, o candidato, fiz tudo isso, eu fazia parte contábil, e você precisa puxar demais daquele candidato, também é um candidato que tende a ser eliminado, porque parece que ele não conhecia a atividade que ele desempenhava na última organização e também parece que ele não tem domínio sobre aquele cargo, sobre aquela atividade, sobre aquela função que ele irá ocupar. Outro ponto, mentir. Gente, mentir é muito feio. E acredite, você pode estar aí pensando que o recrutador não vai perceber, mas ele percebe. Afinal, ele trabalha, já entrevistou diversos candidatos e ele sabe quando o candidato está mentindo. O candidato, quando mente, ele não consegue aprofundar naquela atividade, ele não consegue aprofundar naquela questão. E além disso, a gente sabe que a gente só consegue se comunicar 30% verbal, o resto é corporal, então é nas entrelinhas que fica. Então, candidato que mente é também eliminado do processo, porque se subentende que ele está ali mentindo em um processo seletivo, quando ele chegar na organização, numa situação maior, ele também vai mentir. E aí não passa a confiança, né? E o ponto principal é o candidato que não conhece o currículo. É importante você conhecer o seu currículo de trás para frente. Acontece muito
de quando a gente está no processo seletivo, a gente vê que o candidato tem um excelente currículo, mas ele não consegue se vender. Ele não consegue falar da antiga empresa, ele não consegue falar das atividades que ele desempenhava, ele não consegue dizer exatamente o que ele fazia nas últimas organizações e aí ele não consegue se vender para a vaga. Aprendam, não basta apenas ter no currículo os dados de vocês, as suas atribuições. É importante na hora da entrevista você saber passar isso para o recrutador. Postura, tom de voz, tem gente que chega no processo seletivo, que senta assim, ou que fala baixinho, que não olha para o recrutador. Energia quase nenhuma. Gente do céu, quem vai querer contratar um colaborador sem energia? Vai dar não, mano. Tô cansadão, mano. Tô morto. As empresas hoje estão enxutas, querem colaboradores que façam mais com menos. Como é que você tá lá sem energia na entrevista de emprego? Gente, vocês têm que chegar no processo seletivo lá 1000 por hora, cheio de energia. Lógico, mais uma vez eu friso para vocês. Nem de mais, nem de menos. É importante ter o meio termo, mas você tem que se fazer visto em um processo seletivo. Então começa a treinar aí de frente pro espelho, começa a treinar em casa, pega o celular, grava você participando de um processo seletivo, porque eu acredito que você vai começar a desempenhar melhor a técnica da entrevista e eu acredito que assim você consiga brilhar no próximo processo seletivo e conseguir a tão sonhada vaga. Fica a dica, um grande beijo e até o próximo vídeo.